Ah, doutora, só me dá uma dica, o que que eu faço? Senão, vê se eu posso trazer pra cá. É que agora eu engravidei Vou doar. e o Chico já não pode mais ficar em casa que o médico mandou. Como, por exemplo, os bichinhos, os cachorros principalmente, não sei se gato, que quando a mulher engravida, desde o início deixa ali na barriguinha, eles realmente se tornam agarradíssimos Tanto com o os gato bebês. quanto o cão, Os dois. eles sabem que já tem uma vida ali na primeira semana. É mesmo? É fantástico. Eu não sei qual é o sentido, mas eu não sei se eles ouvem, porque eles têm uma audição muito além da Porque o nossa. batimento... Eles ouvem, mas eles sabem que ali tem uma vida. E fiz um post também sobre isso, né? Que me entristece muito. Que recebo muitas pessoas, hoje menos, mas já recebi muitas pessoas chegando na minha clínica. Ah, doutora, só me dá uma dica, o que que eu faço? Senão, vê se eu posso trazer pra cá. É que agora eu engravidei Vou doar. e o Chico já não pode mais ficar em casa que o médico mandou. Nossa, isso acaba comigo. Ai, Ou então gente que muda, né? ou, E deixa o ou cachorro... só joga fora. É, Só joga fora. exatamente. E não tem essa necessidade, né? Não, mas hoje, Maria Ângela, agora eu acho que as coisas estão um pouco melhor. Já tem uma legislação. Sim. A gente hoje já pode denunciar esses maus tratos. Isso era impensável há 20 anos atrás. Sim. Era coisa... Mas não tem essa mínima necessidade. Não existe esse problema, né? Porque a gente cria ele. Posso alongar nisso? Pode, por favor. Então, por exemplo, né? Por que chegou meu bebê. Então, o meu cachorrinho ficava dentro de casa. Primeira coisa que eu faço. Ligo lá da maternidade. Ó, o Eduardinho tá chegando. Pega o Chico, põe ele pra fora. É a primeira coisa que a pessoa faz, né? O que o cachorro começa a imaginar? Não, peraí. Aquele negocinho que tá no colo dela, o dele, é o meu problema. Com certeza. Porque até a chegada dele, eu era tranquilamente um dos filhos aqui. Agora me joga pra fora, vai passar perto de mim, olha só. Faz assim, levanta aquele bichinho e faz assim, passa, passa. É verdade. Então, peraí, é ele que eu tenho que pegar. Se eu tirar ele do meu caminho, minha vida volta ao normal. Que é um raciocínio muito bem elaborado, pra falar a verdade. É por isso que, às vezes, o cão e o gato podem não gostar da criança que chegou, porque nós fizemos ele entender que aquilo era um empecilho. E essa questão, porque eu acho que pode adaptar desde a barriga. Total. Quando a mulher tá grávida, é isso que eu falo. Ali em cima. Eles chama, têm uma audição. Chama. Eles ouvem o batimento cardíaco do bebê. Exatamente. Muito melhor que a gente. A gente precisa de esteto. Exato. Eles ouvem. Eles não precisam. Então chama o bichinho, tá grávida. Explica que tá, chama, né, pro convívio, deixa sentir, deixa lamber a barriga. Depois toma banho, não faz mal nenhum. Nasceu. Nada de mudar a rotina do bichinho. Pelo contrário, apresenta quando Apresenta. chegar. Uma coisa bacana que eu peço sempre pra fazer. Não faça esse movimento, né? Levanta o filho e enxota o cachorro, né? Ou o gato. Ele vai tomar raiva. E uma coisa legal. Deixa o seu bebê com uma roupinha o dia inteiro. Pode ser uma roupinha mais velha. Usada, né? E pega a roupinha, põe na caminha do cachorro. De noite. Ou do gato. Sim. Porque ele vai sentir, vai trocar, né? Aquele cheirinho, vai sentir. Isso ajuda muito. E a maioria fica sendo o guardião do seu filho. É verdade. A maioria. É muito gostoso. E, assim, e vale a pena, né? Demais. É uma experiência. E principalmente imunológica, né? Também. Porque as uma pessoas criança acham que tira a exposição. Quando você tira muito o seu filho, né, do chão, não pode pôr o pezinho no chão, né? O que você vai fazer com isso? Você vai deixar o seu filho numa redoma. Exatamente. A hora que chegar uma bactéria mais terrível, mais safa, vai entrar. Exatamente. Agora, se tiver lá um contato com cão e gato, mesmo chão que o cão e o gato passa, o banho vai ajudar tudo isso. Com certeza. Né? E o sistema imunológico dele vai se desenvolver vai muito. começar a levar, né, pancadinhas de leve para ficar grande, né, o sistema imunológico. Outra coisa bacana, vai dar banho no seu filho, no seu bebê, tira as meinhas e leva lá, apresenta, deixa eles lamberem os pezinhos. Entendi. O gato também. Depois você vai dar banho, vai ficar limpinho. Mas deixa ter o contato, né? Quando você joga ele para cima e espanta, fala assim, agora que danou tudo. Meu inimigo está ali, no alto. Aquele bichinho ali é meu problema. Aquele meu inimigo está lá em cima. Isso é tão legal, né? Porque é um vínculo indescritível, né?
E a criança, eu acho que a criança que nasce já com esse contato com o bichinho, eu acho que ela é mais empática. Sim, com certeza. Porque o que eu vejo é o contrário, né? Nasceu, aí quando a criança tem uns 4, 5 anos, resolve dar de presente de Natal Aí é um problema. cachorro. Gente, não faz isso. Aí é um problema, né? Porque não teve aquele vínculo, não teve aquela interação. E Não a foi criança... ensinado a ter Exatamente. corretamente. Eu já peguei muitos casos. Eu falo aqui abertamente, não escondo isso, quando eu tenho um animal para ser doado, que às vezes eu recolho um de rua, Sim. tal, que eu me depara comigo, eu levo para casa. Para escolher, eu tenho um crivo muito apertado e, infelizmente, eu não dou para crianças. Porque elas não estão adaptadas. Então, se eu sentir que é uma criança Ah, não, que... você tem crianças que são totalmente diferentes. Eu já vi crianças com animais que, Sim. de repente, é meio que nem você quando era criança. Aí, tipo assim, Mas eu essa já peguei a maioria, infelizmente, a maioria que ganha um animalzinho depois de achando que é um brinquedo. de 5, 6, 7 anos e não teve uma formação pelos pais de que é uma vida, trata como se fosse um boneco. Exatamente. Então, ó, a maioria dos casos de fraturas em filhotes, geralmente é cranial, e eu já canto a bola quando a pessoa me liga. Ai, meu filho ganhou um cachorrinho, teu filho tem quantos anos? 7. E agora ele tá tocando de roda, posso levar? Pode. Já sei que é Caiu. concussão cerebral. Exatamente. Por quê? A criança não tem contato, não sabe, pega e levanta. A hora que o cachorrinho se mexe, não tem a destreza de segurar, a primeira coisa que cai por peso A cabeça. é a cabeça. Exatamente. Então eu já sei que eu vou encontrar problema. Sem falar em coloca no cestinho da bicicleta, vai rodar, se cair, caiu. Não tem a noção de que é vida. E uma vida muito frágil, né? Totalmente, ainda não tem nada, né? Exatamente. Formado, tudo ainda muito cartilaginoso ali. Então, muito triste. Mas assim, eu acho que a gente tem que falar isso, porque se vai ter, tenha desde que tá grávida. Faz essa adaptação que não vai ter problema. Ou se quiser ter, vai ter que ter um tempo ali pra ensinar como ter. E não é simplesmente jogar. Difícil. Sabe assim, eu vou calar a boca do meu filho pra tá me enchendo o saco? Toma. Exatamente. Porque criança fala, quero, mas não sei se ela tem essa noção exata. Mas tem cocôzinho, tem xixizinho. Xixi toda hora. Aí você vê crianças batendo em cachorros. Porque fez cocô e Porque xixi. fez xixi e cocô fora do lugar. Nada a ver, né? E se faz isso é porque viu ser feito. Exatamente. Porque criança não nasce sabendo bater. Exatamente. Ou, tipo, vai ter que fazer no tapetinho. Leva tempo pra fazer no tapetinho. O conhecimento é o primeiro passo para a compreensão e a transformação. Nesse curso, vamos abordar tudo sobre o transtorno de personalidade borderline, desde os conceitos básicos, as causas e até os tratamentos mais avançados. Eu estou ansiosa para começar essa jornada de aprendizado com você. Vamos lá?